Beleza? Tá gravando, galera. Pessoal, boa tarde a todos, né? Primeiro, boa tarde a todos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram encaminhar lá a atividade para disciplina de prática, prática profissional 2? Certinho? Beleza. Acharam complicado usar o overleaf? Tiveram alguma dúvida? Vamos aproveitar esse momento aqui inicial, né, para a gente tentar sanar algumas dúvidas que a gente tenha tido agora nesse primeiro contato com a ferramenta, né? Foi tranquilo? Deu tudo certo? Ah, que bom, pessoal. Bom. Estando formatadinho e sabendo aonde vai alterar, eu acho que fica mais tranquilo, né? Como é que é, Sara? Pode, Sara. Manda hoje, até hoje eu vou aceitar, tá bom? Então, se você conseguir me enviar até hoje. Rafael, o Rafael está comentando aqui, né, que a única parte ruim do overleaf é que ele tem essas linhas fica aparecendo umas linhas de programação, né? Parece muito com HTML, né? Porque tem as marcações onde vai centralizar, aonde vai ficar. Isso é chato, por isso que eu preparei esse modelo para vocês não precisarem mexer nessa parte, entendeu? Como eu já passei o modelo do TCC para vocês direitinho, então vocês não vão precisar mexer nessa parte das marcações, entendeu, Rafael? Você vai ver elas lá, você vai olhar lá, vai ver as marcações para centralizar, para criar sessão e tudo mais, mas você não vai precisar alterar aquilo que está ali, entendeu? Você simplesmente vai preencher com conteúdo a parte do seu TCC e ela já vai estar formatada certinho para você. Se você precisar, vamos supor, o seu orientador te pediu para fazer alguma coisa que não estiver lá, né? Eu vou estar aqui para te ajudar, entendeu? Então eu vou poder te ajudar. O Kiko, o professor pediu para a gente inserir de um outro formato. Aí eu vou alterar o modelo para atender o formato do seu orientador, entendeu? Mas deixando no formato que vocês forem solicitados pelo orientador, eu acho que fica mais fácil para vocês, porque eu não preciso ficar passando para vocês quais são as regras. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, vou apresentar aqui a tela do meu computador. João Vitor tá me falando aqui, como é que é, João Vitor? Vocês estão enxergando minha tela? Sim, sim. João Vitor está perguntando aqui, tive um problema com o PC. Pode enviar hoje, tá, João Vitor? Pode enviar hoje, tranquilo. Tá? Não vai receber com atraso, não. Vamos ver isso aí. O arquivo está dando problema. Pois é, vamos tirar essas dúvidas aí para a gente tentar resolver hoje, tá bom? Entendeu, João Vitor? Se tiver com dificuldade, você não vai ser prejudicado por causa disso, não, tá? A gente vai tentar resolver hoje e te ajudar a fazer o trabalho certinho. Então, olha só, pessoal. Deixa eu mostrar o que eu estava falando aqui, essa questão das marcações. Porque o primeiro contato que a gente tem aqui com o overleaf, ele costuma assustar um pouco, né? Porque a gente abre aqui e vê a classe do documento, ele é um artigo e tal.
né? Eu já faço uma importação aqui de um padrão, né? Inicio o documento, mas, na verdade, o que vocês precisam fazer, aqui eu já estou pegando o TCC, tá? Eu não estou trabalhando com aquele resumo não, já estou pegando o TCC que eu mandei o modelo para vocês lá. O que vocês vão precisar alterar são essas partes aqui que eu até coloco um comentário, tá? Por exemplo, coloque aqui o título do trabalho. Então vocês vão pegar essa parte aqui que está com o título e substituir pelo título de vocês, né? Ele já vai ficar direitinho dentro do formato da ABNT. Então, por exemplo, preciso colocar o nome dos orientadores. Então, vocês simplesmente vão colocar aqui o nome do orientador. Se tiver mais de um, coloco de baixo. Se não, pode deletar uma dessas linhas aqui, né, que ele vai ficar só com o nome de um orientador só. Né? Abaixo, o grupo, né? Vamos supor, o grupo tem 4 aqui, então já está os 4 alunos aqui. Mas se tiver um grupo com 3, é só apagar uma dessas linhas aqui, né? E preencher só com 3, que também vai ficar já dentro do formato. Então, a ideia desse modelo é só para facilitar nessa hora de substituir aqui. Tá? Vocês querem ver, por exemplo, se a gente olhar aqui o resumo do TCC, a gente vai ver que no resumo ele existe um espaçamento simples, olha só, ele não tem espaçamento de 1,5 como o restante do texto. Deixa eu aumentar aqui Olha só, o texto ele tem aqui um espaçamento de 1,5, né? Mas se a gente olhar o resumo, ele não tem esse espaçamento todo, ele tem um espaçamento simples. Outra coisa, ele não tem o recuo da tabulação de parágrafo, esse pequeno recuo que tem aqui, né? Se a gente olhar aqui no resumo do TCC, ele não tem esse espaçamento inicial. Além disso, ele não tem parágrafo. Se a gente observar, né, um resumo de um artigo, ele é feito sem o afastamento de parágrafo. Não tem ponto e parágrafo dentro do resumo, ele é um parágrafo único. Tá? Isso tudo já fiz para vocês a distância de 3 centímetros de um lado, a distância de 2 centímetros do outro. Isso tudo já está definido aqui para vocês. Então vocês vão simplesmente chegar aqui na parte do resumo e onde vocês estão vendo o trabalho de TCC, vocês vão apagar essa parte, né? Até o final aqui, onde eu falo aqui da ferramenta. Então vocês vão apagar essa parte aqui e vão colocar o resumo de vocês, tá? E automaticamente ele já vai ficar com esse formato. Então é só realmente escrever, é a parte textual. Toda essa parte de marcação, ela não vai ser necessária, tá? Porque ela já está feita para vocês. Só um detalhe, em alguns textos eu coloco um exemplo e eu vou comentar sobre isso agora aqui, Por exemplo, vamos supor que o professor de vocês peça, né, para que uma palavra ou uma frase seja colocada em itálico. Existem algumas situações, principalmente quando a gente usa termos em língua estrangeira, né? Então a gente pode querer, ou siglas, né? Que a gente queira fazer um destaque nessa sigla, né? A gente pode querer colocar ela em itálico. Então eu faço alguns exemplos aqui de como colocar uma palavra em itálico. Por exemplo, aqui eu falo text it, de italic, né? Tem um texto em itálico. É dessa forma aqui que é feito. Se a gente observar a palavra LaTeX aqui, tá vendo? A palavra LaTeX desse lado, ela tá diferente, né? O formato da letra está um pouco deitado. Isso é porque ela está em itálico, tá? Então é dessa forma que a gente faz itálico. Outra coisa que é muito comum a gente utilizar em artigos são as notas de rodapé, tá? Que são essas referências aqui numeradas que são acrescentadas no final do final do parágrafo, né? No final da página. Você faz uma marcação, ela é numerada aqui, depois ela é referenciada aqui embaixo, explicando o que é LaTeX, por exemplo. Tá? Então eu mostro aqui,
depois da palavra LaTeX, eu coloco o que a gente chama de footnote, né, que seria um rodapé, uma anotação de rodapé, tá? E escrevo. Ele automaticamente vai fazer isso, vai enumerar a palavra antes do footnote, tá vendo aqui, né, que é o LaTeX. Ô, Kiko, Oi, pode falar. você poderia aumentar um pouquinho? Ah, rapaz, espera aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse aqui e vou aumentar um pouco o caractere. Me fala aí. Já dá para ler? Já dá assim, Kiko. Beleza. Então, olha só. Aqui no caso, ó, eu estou mostrando um exemplo para vocês dessa anotação de rodapé. Tá? Isso já está lá no modelo para vocês. Se vocês precisarem fazer uma anotação de rodapé, é bem simples. Depois da palavra que vocês quiserem colocar essa anotação, basta escrever aqui footnote e o que vocês escreverem aqui dentro dessas chaves, tá? Vai aparecer aqui como uma anotação de rodapé. Tá? Repare que eu fiz uma segunda anotação de rodapé depois da palavra ABNT. Tá? E ele foi lá e fez também, ó, depois da palavra ABNT, ele colocou a numeração para a gente e já fez a relação aqui, né, da segunda anotação de rodapé. Já tudo certinho dentro do formato. Tá? Então, esses detalhes é que eu vou passando aqui junto com vocês, à medida que vocês forem escrevendo, eu vou clareando na mente de vocês. Tá? Então, essa parte que gerou um pouco de dúvida, né, de tantas marcações que estão ali. Pois é, João Pedro. A gente olha assim, né, o do artigo acha muito complicado. Mas se eu mostrar para vocês o que vocês têm que alterar desse cara aqui, vocês vão ver que é bem mais simples, tá? Vocês simplesmente vão... Todo artigo, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, todo artigo tem um resumo. É obrigatório, tá? Ter no artigo um resumo falando do que se trata esse artigo. Tá? Então vocês vão ter que vir aqui e simplesmente substituir essa parte do texto aqui pelo texto de vocês. Tá? Terminando aqui, ó, o resumo, ele já vai estar pronto dentro do formato. Tá? E você não vai precisar se preocupar por que eu fiz isso tudo anteriormente aqui. É lógico que depois, se você gostar da ferramenta e quiser usar para outras coisas, aí tudo bem, você vai pesquisar um pouco mais, eu vou explicando para você, né? E aí você vai poder aprender um pouco mais com ela, porque ela é muito útil, né? Esse LaTeX. Mas se você simplesmente quiser usar só para fazer o seu TCC, também dá. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Aqui, mais abaixo, tem a seção de introdução. Ó, por exemplo, depois de fazer o resumo, vocês precisam colocar as palavras-chave do seu artigo. Isso também é obrigatório. Então, eu venho aqui, ó, e ponho várias marcações aqui, indicando que é um texto em negrito, né? Então, por isso esse BF aqui, né, de bold, né? Então, eu estou marcando essas palavras-chave em negrito. Tá? Estou falando que é para não fazer indentação, que é para não ter recuo. Estou falando que é o espaçamento de 1,5, né, para a palavra-chave. Mas isso tudo você não precisa saber. Você simplesmente vai chegar aqui e colocar no lugar de TCC, ABNT e LaTeX, você vai colocar as palavras-chave do seu artigo. Entendeu? Do seu TCC. Então vai ser simplesmente substituir. Substituiu o seu texto de resumo aqui e substituiu as palavras-chave pelas palavras do seu artigo, o seu resumo está pronto. Tá? Já é uma parte aí do seu TCC que está pronto. Né? Depois a gente vai entrar na seção de introdução do seu trabalho. Aí vocês vão mostrar um pouco sobre a história do seu trabalho, as fundamentações teóricas. Aí já tem uma outra formatação, olha lá, ó, né? Depois do resumo aqui, ó, a gente já tem espaçamento 1,5, a gente tem recuo do parágrafo, né?
que como a introdução ela é maior do que o resumo, né, ela vai com certeza ter vários parágrafos. Então a gente já tem aqui o recuo, né? Mas você aqui não vai precisar se preocupar com isso. Repara, o texto escrito na introdução foi escrito da mesma forma que você escreveu o resumo. Tá? Simplesmente foi lá e escreveu. Ele vai se preocupar em dar espaçamento 1,5, fazer o recuo da tabulação para parágrafo. Né? O único detalhe que vocês precisam ter atenção aí, que é diferente, é com relação a um novo parágrafo, né? Porque aqui no LaTeX, ele só considera um novo parágrafo quando a gente dá um espaço em branco aqui, uma linha em branco. Se tiver essa linha em branco, ele considera um novo parágrafo. Então a gente pode ver aqui, ó, essa primeira parte, a apresentação do documento, tal, foi até tecnologia. Aí repare, uma linha em branco, aí depois continua o texto. Então ele entendeu que aqui é um parágrafo. Tá? Essa é a única diferença aqui que vocês vão ter que estar atentos em relação ao texto convencional. Uma coisa que é muito chata, que é difícil fazer fora do LaTeX, são as referências bibliográficas. O Luiz Maurício comentou isso com vocês, o quanto é chato a gente fazer, né, Luiz Maurício, fora por exemplo, no Word ou no próprio LibreOffice, você fazer referência bibliográfica é muito chato. Tá? Você tem vários tipos de referência, você tem, na verdade, as citações, você tem as citações curtas, as citações longas, tá? E elas, cada uma tem um formato distinto. Né? Por exemplo, a citação longa que está aqui, né, ela é obrigatório você ter um espaçamento, né, um recuo maior. Aqui tem uma medida específica desse recuo para cá, 5 centímetros. A partir daí, espaçamento simples, né, entre aspas, e no final faz a referência ao autor. Isso é uma citação longa, né? Aqui é uma citação literal, por isso aspas. Tá? Então, reparem, como é que eu faço isso no LaTeX? Eu já criei aqui para vocês toda a descrição do que seria uma citação longa. Então, simplesmente você vai falar início, begin, citação longa, fim, citação longa. Quando você colocar início da citação, tudo que você escrever entre o início e o fim da citação longa, já vai estar dentro do formato. Né? E aqui, no final, para colocar de onde veio, você vai simplesmente colocar aqui a referência em um banco de dados de autores que eu vou ensinar vocês a fazer. Tá? É muito simples também fazer esse... A gente vai cadastrar todos os livros, artigos que vocês forem utilizar. A gente já deixa cadastrado e depois é só a gente citar eles aqui com o nome que a gente der para esse registro. Tá? E ele já vai preencher para a gente aqui dentro do formato da BNT. Tá legal? Então aqui está um exemplo de uma citação longa para vocês verem, né? Fim da introdução, vamos supor, terminou a introdução, pronto, já está prontinho uma outra parte do seu artigo. Tá? Uma coisa que vocês vão... Aí aqui os outros tópicos, né? Esses tópicos iniciais que eu falei, resumo e introdução, são obrigatórios em todos os artigos, tá, gente? Vocês vão ter que fazer pelo menos essas duas sessões. Todo o trabalho aí vai ter que ter essas duas partes. A partir daí é a parte de desenvolvimento, qual a metodologia utilizada, como é que foi feito, né? Aí cada orientador vai montar essas sessões para vocês. Olha, vai ter que ter uma sessão falando sobre a metodologia, uma sessão falando sobre os dados iniciais, uma outra falando sobre os resultados, tá, obtidos, né, a compilação desses resultados. Aí cada orientador vai dizer quais são as sessões. E aí, nesse caso, eu vou junto com vocês criando essas sessões aqui. Eu coloquei algumas de exemplo aqui, né, escolha do tema do seu orientador. Isso aqui é uma sessão que eu coloquei
apenas como exemplo. Tá? Então a gente vai alterando essas seções, né, de acordo com... Olha aqui, mais uma seção que eu botei só como exemplo. Tá? E a gente vai alterando isso aqui até chegar na parte de conclusão. Eu coloco um exemplo de como inserir figura, como construir uma tabela, tá? Depois eu mostro isso para vocês. E uma parte que é obrigatória para a gente fechar o nosso artigo, aqui já estamos no final dele, né? Que é a conclusão. Tá? Então, todo artigo tem que ter uma conclusão, né? O que você obteve aí, né, com a sua experiência dentro do teu CCC, dentro do seu TCC. Você conseguiu chegar aos objetivos iniciais? Conseguiu ou não deu certo? Aí tem que dar os motivos porque não deu certo. Tá? Então, beleza, a gente vai concluir o nosso trabalho aqui e depois só as referências. Essas referências aqui, pessoal, também já estão dentro do formato. Lembra daquelas citações lá? Ó, toda a referência aqui foi feita só nessa linha. Tá? Quando eu venho aqui e ponho bibliography e ponho ref.bib, é porque já tem um arquivinho aqui, ó, ref.bib. Né? Esse arquivo já tem tudo cadastrado lá. Por isso que eu falei nas citações, né? Vou mostrar aqui para vocês, mas depois eu vou... Ó, a gente vai cadastrar todos os artigos, livros que vocês forem consultar, sites também, tudo que vocês forem consultar, a gente vai preencher aqui para deixar já pronto para o seu artigo. Tá? Isso eu vou fazer junto com vocês. Né? Então vai ser basicamente o trabalho de vocês ao longo do... Deixa eu voltar aqui. O trabalho de vocês ao longo dessa nossa disciplina vai ser substituir o que está aqui pelo texto de vocês. Tá? Por isso que eu pedi para vocês terem esse primeiro contato com o Overleaf. Tá? Esse primeiro contato, porque eu queria que vocês vissem como não é tão difícil, embora visualmente tenha essa complicação desse monte de coisa na tela aqui, mas o que vocês precisam mexer mesmo é uma parte muito pequena disso tudo, tá? É só mesmo o texto. E aí já vai ficar tudo certinho, mais fácil para vocês. Eu acredito que dessa forma é muito melhor do que eu passar a ABNT para vocês, porque é um livro, tá, galera? Se eu for mostrar a ABNT para vocês vão ficar muito bravos comigo, porque é um livro gigante, com muitas regras, né? Que vai falar de margem esquerda, margem direita, posição de imagem. Até para fazer uma imagem, por exemplo, olha aqui, ó, tem regra para colocar uma imagem na figura. E ele já faz isso para vocês. Por exemplo, a imagem, vamos supor que você fale um texto sobre essa imagem. A imagem ela não pode aparecer em outra página. Se ela aparecer, você não pode botar num artigo, você não pode colocar lá assim, na página seguinte tem a imagem, não pode fazer isso. Tá? Então, isso o próprio LaTeX já se preocupa. Né? Por exemplo, a numeração das figuras, ele mesmo vai fazer automaticamente. Tá? Se o seu orientador pedir um índice de figuras, no artigo não se usa índice, mas se fosse o caso de um trabalho mais longo, como uma monografia, tá? O próprio LaTeX já poderia fazer um índice de figuras para vocês. Tá? Então, isso tudo já facilita pra caramba. Né? Reparem que o tamanho da letra é diferente, ele é menor do que o resto do texto. Tudo isso são regras que vocês teriam que fazer na mão, se não fosse feito aqui pela ferramenta. Tá? Por isso que eu pedi, né, esse primeiro contato, embora possa parecer um pouco chato, mas ele no final vai ajudar vocês pra caramba. Tá bom, pessoal? Vamos tirar as dúvidas aí? Isso, Rafael, é para encaminhar só o PDF. Tá? Aqui, ó, depois que você digitar o resumo, você compilar,
ele gera esse PDF aqui, né? Nesse caso não, vai ser o PDF do resumo lá, tá? Então você faz o download aqui do resumo e manda só o arquivo PDF para mim. Show? O modelo TCC vai ser em artigo, isso mesmo, João Pedro. Vai ser um modelo nesse formato aqui, exatamente nesse formato que eu encaminhei para vocês, tá? É só pegar isso aqui e substituir. Isso vai fazer com que o TCC de vocês seja menor, tá? O TCC de vocês, ao invés de ter 30, 20, 25, 30 páginas, ele vai ter de 6, 7 até umas 10 páginas no máximo, entendeu? 10 páginas eu acho até muito, tá? Mas ele vai ser bem menor no formato de artigo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. João Pedro, então facilitou essa questão de achar o artigo complicado? Já está achando menos complicado agora? Isso, tá? À medida eu vou estar junto com vocês, tá? À medida que vocês forem precisando preencher, à medida que vocês forem colocando o TCC de vocês, tá? Vocês eu vou estar junto com vocês para ajudar, tá? Eu acho que já está rolando a presença aí, Rafael. Uma outra coisa, gente. Todos conseguiram então fazer, só para a gente fechar aqui a aula, já que o pessoal está saindo, todos conseguiram fazer lá, ficou alguma dúvida ainda para colocar o resumo lá para funcionar ou não? Você acha que entendeu o problema, João Vitor? Se você sentir alguma dificuldade, tá? Você manda um e-mail para mim, né? Como tem até hoje para enviar. Ah, já te ajudaram? Deu certo então? É isso aí, um ajudando o outro vai funcionar. Qualquer coisa você manda um e-mail para mim. Tá certo? Pessoal, deixa eu passar aqui então a lista dos e-mails que o pessoal me enviou aqui, ó. Aqui tem umas coisas que não é... Spam, PicPay. Ó, então vamos lá, ó. Quem me mandou e-mail agora, né? Foi o João Pedro, João Vitor, Bruno, Vitor e a Laisla. É isso mesmo, gente? Tem mais alguém que tá... Não, João Vitor, tá aberto ainda hoje lá, tá? Você pode mandar lá pelo Moodle mesmo. Pode mandar pelo Moodle, tá? Deve estar aberto lá. Se não tiver, manda um e-mail para mim me avisando, mas eu acho que está aberto. O que é Vinícius? Vinícius mandou, mas não chegou. O e-mail aqui, Vinícius? Você mandou para qual? Para francisco.freitas? Ué, manda só para francisco.freitas. Fazer o favor. Gmail, assim, ó. francisco.freitas@gmail.com.
Tem que chegar o e-mail, ué. Foi? Mandou? É engraçado. Fazer o seguinte, tô olhando aqui. Ainda não chegou não. Vamos fazer o seguinte, você fica até o final, que eu te falo, tá bom? Pessoal, então vocês estão liberados por hoje. Vou parar aqui a gravação, né? E, e aí nos vemos aí. Essa semana eu não vou passar tarefa de prática profissional, não, porque eu sei que vocês estão enrolados aí com muita coisa para fazer. Mas a partir da semana que vem a gente retoma as nossas atividades aqui no Overleaf para a gente adiantar aí esse TCC, tá legal? Boa semana aí para todos, bons estudos aí. Parei a compartilhamento aqui.